tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho mais de matemática, sobre os números e as quantidades que cada número representa. Nós já vimos que os números apresentam uma sequência e que essa sequência pode ser feita em ordem. A ordem pode ser crescente ou decrescente. Crescente do menor para o maior, vai crescendo, e decrescente, lembra que a tia sempre fala da palavra decrescente, vai descendo do maior para o menor. Só que, além dos números apresentarem uma sequência e uma ordem, os números representam uma quantidade. E hoje a gente vai fazer um teste, uma brincadeira, um desafio, para saber se você é capaz de descobrir a quantidade dos elementos que a tia trouxe. Vamos lá? Bom, então vamos lá? Olha só, que legal isso. Observe as cenas e os elementos a seguir, para você poder descobrir a quantidade correta. Preste bastante atenção. E se for preciso, pause o vídeo, dá uma pausa ou stop, para que você possa contar de maneira tranquila. Fale a quantidade oralmente e depois registre o número. Você vai contar os elementos, vai falar oralmente, vai falar a quantidade e depois vai registrar o número em uma folha avulsa. Então, você pegar uma folhinha e vai depois anotar o número numa folhinha aí para ti. Combinado? Então, olha, muita atenção, concentração, para você poder contar os elementos e descobrir quantos tem em cada figura. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho aí uma imagem. O que vocês estão vendo nessa imagem? Fala aí para quem está perto de você. É uma imagem que representa um circo, não é? Então eu tenho vários elementos aqui dentro desse circo. Eu tenho palhaço, mágico, foca. E aqui eu tenho embaixo todos os desenhos. O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que contar quantos tem de cada um, falar oralmente e depois anotar o número num papel. Combinado? Então observa para ver, por exemplo, quantos mágicos tem aí nessa cena. Pode usar o dedinho para contar, depois registra numa folha, dá um pause para você poder contar com mais tranquilidade, para a gente poder ir para a próxima. Combinado? Então pode dar um pause aí, contar direitinho e depois que você contar todos os elementos, aí você vai para a próxima. Tá joia? Bom, depois do circo, a gente tem patinhos. E eu tenho vários grupos de patinho. Você vai contar os patinhos que há em cada, mesma coisa. Anotar a quantidade numa folha. Primeiro você fala. Aqui tem 4, aqui tem 2, aqui tem 12. Depois você anota a quantidade. Certo? Dá um pause, concentra. Cuidado para não contar 2 de uma vez. Vai fazendo com o dedinho para dar certo. Tá certo? Pausa, conta e depois que contar e anotar, você vai para o próximo. E por último, eu tenho aqui várias bolinhas. Porém, essas bolinhas, elas têm quantidades diferentes, certo? Você vai ter que contar os elementos e anotar a quantidade, da mesma maneira que a gente fez nos outros, do circo e dos patinhos. Esse é um teste para saber como que o primeiro ano está na contagem dos elementos. Então, lembra que a tia já ensinou na sala que toda vez que você for contar algo, você vai de um em um. Então, por exemplo, você vai riscando. Não sempre de um em um, né? A gente pode contar de diferentes maneiras, de 10 em 10, de 5 em 5, de 2 em 2. Quando a tia pede para contar os elementos, para você não fazer uma mistura, eu falo, olha, primeiro ano, no começo a gente pode ir de um por um, depois você vai arrumar o seu jeito de contar. Aí, tia, eu consigo contar de 2 em 2. Ótimo, tia, para mim de 5 em 5 é perfeito. A maneira como você conta não tem problema. E é tão legal quando você lança desafios. Já tô craque de contar de 1 em 1, agora eu vou contar de 2 em 2. Já tô craque em contar de 2 em 2, então agora eu vou contar de 5 em 5. Então, cada desafio que você vai lançando para você mesmo é ótimo. Então, aqui, por exemplo, se eu for contar de 1 em 1, eu vou riscando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Quantas bolinhas eu tenho no primeiro? 30. Como será que eu represento 30 mesmo? 3 dezenas e 0 unidades. Muito bem. Bom, e por último, eu tenho um desafio. Esse desafio é o seguinte. Você vai pegar os números que você anotou aí na sua sequência do circo, dos patinhos e das bolinhas. E você vai circular para mim o maior número que apareceu no círculo e o menor número que apareceu. Nos patinhos, você vai circular o maior número e o menor número. E a mesma coisa nas bolinhas. O maior número você circula e o menor número, para a gente comparar as quantidades. E aí você pode depois perceber o que tinha mais. Bolinha, qual grupo teve o maior elemento? O grupo do circo, o grupo dos patinhos, o grupo das bolinhas? Qual grupo teve o menor elemento? O grupo do circo, o grupo dos patinhos, o grupo das bolinhas? E aí depois você me conta. Combinado? Gostaram? Espero que sim. Até a próxima!